Antes de iniciar, tenemos interpretación en español. Antes de começarmos, gostaria de avisar que nós temos interpretação em espanhol, inglês e português. Aqui do lado direito, sejam bem-vindos hoje. Estamos aqui no auditório e também online. Estamos aqui para ver os finalistas Bolívia, Brasil, Honduras, Panamá e Peru. Meu nome é Luz Ángela Garcia, sou Davi Cepeda. Seremos os anfitriões de hoje. E agora vamos ver histórias que nos ensinam, inspiram e nos tocam. Essa é a 8ª edição do Super-Heróis para o Desenvolvimento, uma iniciativa que reconhece o trabalho monumental dos nossos clientes e parceiros. Um espaço para destacarmos o trabalho feito com desafios complexos. Desde o início dessa iniciativa, os super-heróis vêm se destacando pela capacidade de captar, colocar em prática e compartilhar lições aprendidas com os projetos executados com o apoio do BID, BID Lab e BID Invest. E essas lições não ficam em um só lugar. Outros projetos em toda a região puderam replicar esse conhecimento também em suas operações. E agora eu gostaria de indicar quem são os jurados: Miguel Coronado, Ana Maria Ibanez, vice-presidente de setores e conhecimento, James Scriven, gerente do BID Invest, Laura Vélez, chefe da unidade de finanças e administração do BID Lab, e Alexandre Meira da Rosa, diretor do escritório de planejamento estratégico e eficácia no desenvolvimento. Nós temos aqui uma tarefa quase impossível de escolher os finalistas hoje, ou os vencedores entre os finalistas. Sim, são 6 finalistas incríveis e eles enfrentaram desafios que pareciam impossíveis na época. Em Honduras, esse programa escolar procurava evitar o abandono escolar, mas eles viram que os alunos estavam em perigo iminente e a prevenção não seria suficiente, portanto, eles tiveram que reorganizar o projeto. No Panamá, a eletrificação rural era mais do que um feito de engenharia. Por causa das chuvas, as ruas ficaram alagadas e eles tiveram que trazer equipamentos por rios e montanhas. Já no Brasil, durante a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Os hospitais tiveram de se adaptar para monitorar e oferecer atendimento de maneira flexível, e isso salvou vidas. No Peru, a Internet para Todos procurou imaginar o impensável, que seria levar a internet para áreas remotas, e eles trabalharam em colaboração, conectaram milhões de pessoas na área rural e criaram oportunidades. Na Bolívia, os empreendedores indígenas, principalmente mulheres e jovens, aprenderam a planejar seus negócios, planejar, poupar e transformaram assim vulnerabilidade em inclusão financeira e resiliência. E no Panamá, um projeto de segurança cibernética teve de se reinventar da noite para o dia e não entrou em colapso, mas conseguiram aumentar a confiança, o que mostra que até uma crise pode criar uma plataforma para a inovação. Nós vimos aqui vários desafios e a lição é que é possível superar os desafios e é isso que cria esses superpoderes dos super-heróis. Bom, agora vamos ouvir a história dos 6 finalistas e, ao ouvirem, pensem que os jurados vão considerar como o projeto foi realizado, como foram os elementos criativos e a inovação dos projetos. E agora nós vamos passar para o espanhol e daremos as boas-vindas a Honduras. Esse projeto é da Divisão de Educação, executado pelo Programa de Rede Solidária, Unidade de Projetos Estratégicos. Esse projeto em Honduras fortaleceu a saúde mental e as habilidades socioemocionais de mais de 3.700 alunos em 60 escolas. Nuestros jóvenes, como Nossos jovens acabam sofrendo com a violência, a migração, sua autoestima é afetada, a imagem de si mesmos, e a saúde mental ajuda os alunos a tomarem decisões corretas e também a terem autocuidado e saberem dizer não quando sabem que há um risco. E isso me ajudou muito. Assim, os jovens podem ver quem eles são
Eles precisam crescer em lugares onde eles possam ter autoestima, onde eles possam sorrir, onde eles possam ter sonhos, precisam crescer e ir à universidade e não devem ficar em situações onde há violência que tem um impacto na família, na escola e na comunidade. En Honduras, Em Honduras, não é fácil ser jovem. De cada 100 adolescentes que deveriam estar no terceiro ciclo da educação básica, só 45 conseguem se matricular. Não são apenas números. Por trás de cada número há uma história que dói, é um sonho que não acontece e os jovens enfrentam violência, pobreza e falta de oportunidades. Alguns abandonam a escola porque o caminho é tomado por gangues, outros porque engravidam. E muitos sentem que migrar é a única saída. Cada jovem que abandona a escola é uma porta que se fecha, e com cada porta fechada, nós não perdemos só um aluno, mas perdemos também um futuro professor, médico ou líder comunitário. Como mãe de 2 jovens, quando eu visito os adolescentes com os quais trabalhamos, eu fico pensando, e se fossem meus filhos? Eu gostaria de vê-los assim, nesse ambiente? E para mudar essa realidade, com o apoio do BID, o governo de Honduras lançou o programa Melhora da Convivência Escolar, com atendimento psicológico, com trabalho com habilidades socioemocionais e um trabalho com professores e famílias. Queremos que a escola volte a ser o espaço onde os jovens podem crescer, aprender e onde se sintam protegidos. Nós não trabalhamos para preencher relatórios, trabalhamos para transformar vidas, como é o caso da Ana Maria, uma jovem de 13 anos que tinha problemas de comportamento e um baixo rendimento na escola. Quando ela recebeu um atendimento psicológico, nós descobrimos que ela havia sido vítima de abuso desde os 5 anos de idade. Ser ouvida e valorizada mudou tudo para ela. Suas notas melhoraram, seu comportamento melhorou e ela voltou a ter confiança nela mesma. E esse é o cerne desse projeto. O adolescente precisa dizer: eu sou importante e eu posso criar uma vida diferente para mim. Laura, uma orientadora na escola, e o nosso projeto já terminou na escola dela, mas ela continua atendendo jovens mais vulneráveis com as ferramentas que ela aprendeu. E com base na nossa metodologia, ela continua oferecendo atendimento psicológico em unidades de saúde e motivando também os professores para que incorporem práticas que fortaleçam as habilidades socioemocionais dos alunos. Ela também organiza encontros com adolescentes que estão em uma situação de risco por causa do bullying, por causa do recrutamento das gangues, gravidez na adolescência ou em situação de migração. E assim consegue fomentar neles o autocuidado, a tomada de decisões e a resiliência. Ela também continua incentivando a criação de redes de apoio com atores-chave na comunidade a fim de atender de maneira articulada os casos mais difíceis. O compromisso dela nos mostra que quando semeamos capacidade e confiança, o impacto vai muito além do programa e se torna uma força viva na comunidade. Graças a esse trabalho, quase 4.000 adolescentes voltaram a ver a escola como um refúgio. O programa nos ensinou que a verdadeira transformação começa com gestos simples, mas poderosos. É um professor que escuta, um adolescente se sente valorizado
e a comunidade decide proteger os jovens. Cada adolescente merece construir seu próprio futuro com liberdade. E como professores, vamos continuar apoiando os jovens, convencidos de que podemos transformar o país um jovem de cada vez. Muito obrigada. Muchas gracias, Madeleine. Obrigada, Malen. Parabéns pelo projeto. E agora convidamos a equipe do Panamá. Esse é um projeto da Divisão de Energia executado pelo Ministério da Presidência, Escritório de Eletrificação Rural. Esse projeto procurou levar comunidade às comunidades mais isoladas no Panamá, em que a cobertura só chegava a 78% em 2017, e também nas áreas indígenas, onde essa porcentagem era significativamente menor. Não tínhamos luz, tínhamos que sair com lanternas, e para passar a roupa era difícil, tinha que esquentar o ferro no fogão. E o projeto me ajudou muito. Na verdade, quando chegamos na escola, quando chegamos da escola, tínhamos que estudar imediatamente, porque não tinha luz. Mas agora, com a luz à noite, nós podemos descansar, comer e depois estudar. Sim, estão todos felizes. Agora temos televisão, lava-roupas, tudo o que não tínhamos antes. Não podíamos comprar uma televisão, porque não podíamos conectá-la. E agora estamos bem contentes com a eletricidade. Assim vivia o José, um menino de apenas 7 anos de idade, que vivia sem eletricidade. Sua família se mudou para uma casa onde faltava bastante coisa e era uma casa escura. E eles acabaram improvisando um circuito elétrico e conseguia ligar uma única lâmpada para ter um pouco de luz em casa. Esse dia foi a primeira faísca dessa conexão, porque José entendeu que na vida havia gente como ele, pessoas que podiam transformar a dificuldade em oportunidade. No Panamá, milhares de crianças vivem nessa penumbra e tentam estudar com uma lâmpada de querosene. A falta de eletricidade perpetua a pobreza, limita a educação e condena famílias inteiras a viverem com menos oportunidades do que aqueles nas cidades. E essa situação precisa mudar um dia. Com o passar do tempo, José se tornou um engenheiro elétrico. Aquele menino que estudou na penumbra foi chamado pela empresa Applus North Control para participar de um projeto nacional, o projeto de eletrificação rural Faíscas de Conexão. Esse projeto tem agora 7 contratos com essa empresa e tem presença nas 10 províncias do Panamá, beneficiando mais de 36 mil famílias, oferecendo essa pequena faísca de conexão e esperança para as pessoas. Nada disso teria sido possível sem o apoio do BID, no entanto. O desafio era enorme. Havia rios caudalosos, florestas densas e também estradas que eram perdidas com as chuvas. Em um determinado momento, achamos que seria impossível levar todos os materiais, como postes e transformadores, para essas comunidades tão remotas. Mas houve fatores importantes que nos ajudaram no projeto: a inovação e a criatividade. Além disso, a profunda colaboração com a comunidade. Nós usamos um sistema de mapeamento para identificar cada comunidade. Nós usamos um transporte multimodal, usando retroescavadoras, veículos 4x4 e até balsas.
E tudo isso com um único objetivo: criar estradas menos difíceis de usar. E um fator fundamental foi o seguinte: o valor humano, o conhecimento das próprias comunidades remotas. Foi isso que possibilitou que esse projeto tivesse sucesso. E hoje, graças ao Faíscas de Conexão, a luz existe e milhares de famílias têm suprimento de energia elétrica nas áreas rurais. E agora as crianças podem estudar até tarde. As pequenas empresas geram novas fontes de renda. E os centros de saúde agora têm um sistema digno para armazenar vacinas. E aí que nós vemos que, se nós combinarmos o apoio dos setores da educação, das finanças e da segurança, nós podemos realmente fazer a diferença. Aquela desigualdade entre o urbano e o rural começa a ficar menor. E aquela criança, o José, sou eu mesmo. E hoje eu conto essa história com muito orgulho como panamenho, porque eu sou uma prova viva de que a energia ou a eletricidade não só acende lâmpadas, mas também acende os futuros. Muito obrigado. Gracias, José. Muito obrigada, muito inspirador, José. E agora é a vez do Brasil, e esse é um projeto da saúde. Em meio a uma pandemia imprevisível, não era possível definir indicadores claros, também não era possível projetar com certeza o número de pacientes ou vidas a serem salvas. Mas ao adaptar o monitoramento em tempo real, eles enfocaram o que era realmente importante e mostraram que a flexibilidade pode salvar vidas e ainda deixar uma capacidade instalada. O que mais assustava com as notícias era a possibilidade do colapso do sistema, da incapacidade de atender a quantidade de pessoas tão grande, doentes de forma simultânea. Nós passamos 2 dias no Einstein, ficamos imersos lá durante 2 dias. O que a gente viu foi um hospital se preparando, tá? Até o presidente do Einstein usou uma frase: a gente só sabe que a gente está preparado quando a guerra começa. Essa é a medicina, você não pode fugir da medicina. Bem ou mal, você é médico. Tem que estar ali, tem que trabalhar. Tem paciente dependendo de você, tem família dependendo de você. Custe o que custar, essa é a sua função. Então adapte-se a ela e dê o máximo que você pode fazer. Porque a profissão médica é essa. Durante uma pandemia, o que acontece quando a ocupação das UTIs da sua cidade chega a 100%? Eu vivi essa resposta em São Paulo. E foi justamente na noite em que Dona Joana, antes de ser entubada por conta da Covid, apertou a minha mão e falou: doutor, fala para o meu filho que eu o amo muito. Eu lembro bem dessa noite. Meu rosto estava todo machucado pela máscara e meu protetor facial estava todo embaçado. E a Dona Joana estava em franca insuficiência respiratória dentro do Pacaembu, o nosso hospital de campanha que foi erguido dentro de um estádio de futebol para poder lidar com a pandemia. Eu apertei a mão dela de volta e falei: Dona Joana, nós vamos fazer o melhor pela senhora. Naquele dia a cidade estava no vermelho, as UTIs com 100% de ocupação. E o Pacaembu não tinha sido desenhado para cuidar de casos tão graves como o da Dona Joana. Então, pessoal, naqueles minutos, não tinha margem para erro.
Nós entubamos a dona Joana em segurança, ativamos a nossa rede de hospitais e garantimos um leito de UTI para ela. Quando a ambulância chegou no destino, já estava tudo pronto. O respirador, o leito, as equipes. Olha, durante a pandemia, a rede de hospitais públicos gerenciadas pelo Einstein ampliou a sua capacidade de 420 para mais de 1.130 leitos. Desses, mais de 230 leitos de UTI. Entre 2020 e 2021, das quase 50 mil internações por Covid na cidade de São Paulo, cidade que tem 12 milhões de pessoas, a rede do Einstein foi responsável por 7% das internações. Vocês sabem o que significa isso no pico da pandemia? Ser cuidado no hospital do Einstein reduziu a mortalidade em até 30%. Quando a gente compara com outros hospitais da cidade, são quase 70 famílias a mais salvas. Eu cumpri a minha promessa. Essa é a dona Joana dizendo para o filho dela que o amava muito, através de uma videochamada que nós conseguimos fazer. Comunicação, pessoal, também é uma forma de cuidado. Mas nada disso foi simples. Tempo escasso, equipes cansadas e recursos no limite. Mas 3 lições ficaram conosco. A primeira, que uma rede coordenada, ela encurta a distância entre risco e cuidado. Que protocolos vivos e um bom modelo assistencial dão segurança para a equipe agir em momentos de muita pressão. E que humanidade não é detalhe. A mão que a dona Joana apertou naquela noite nos lembra por quem nós, profissionais da saúde, trabalhamos. A dona Joana melhorou. Ela saiu do respirador e, após uma longa internação hospitalar, ela voltou para casa. Algumas semanas depois, eu entrando no elevador do meu prédio, encontrei uma vizinha que disse que a irmã dela tinha sobrevivido a um caso de Covid num dos hospitais do Einstein. E eu perguntei qual que é o nome da sua irmã, e ela falou, Joana. Era a mesma paciente. Não foi sorte, foi preparação, foi humanidade, foi liderança. Naquela noite, enquanto o mundo inteiro dormia em alerta, foi do Brasil que nós provamos que bons protocolos, um modelo assistencial adequado e equipes dedicadas e humanas podem sim fazer a diferença entre o desespero e a vida. Seja na porta do vizinho ao seu lado, mas também muito além das fronteiras do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Roger. Parabéns. Agora gostaríamos de convidar a equipe do Peru. Um projeto do BID Invest executado pela empresa privada Internet para Todos. No Peru, enquanto em Lima 91% dos lares tinham internet em 2018, nas zonas rurais esse montante era apenas de 36%. E graças a esse projeto, mais de 3,9 milhões de pessoas em 19 mil comunidades indígenas hoje têm acesso à internet, melhorando a educação, saúde e oportunidades produtivas. E é muito importante que vocês possam estar avançando
para nunca deixarmos esses vilarejos sem um telefone celular, sem poder se comunicar com as suas famílias. E isso é bom. O mais bonito é quando você pode se comunicar estando longe, distante, que eu tenho meus filhos que vivem tão longe de mim e muitas vezes que eu ouço a voz deles pelo telefone e se não fosse isso, nós não poderíamos ouvi-los, não ouviríamos nem as suas vozes. A chegada da tecnologia para mim, portanto, é muito importante para poder me comunicar o mais rápido possível, caso tenhamos alguma emergência. E se pode fazer tantas coisas com a comunicação. Não ter comunicação é como se os seus olhos estivessem fechados. Eu apresento a todos esses 3. Eles tinham que caminhar 3 horas diárias, mais de 15 quilômetros, para chegar no topo de uma montanha, na localidade Canhocuto, na Serra, no Peru. Apenas aí é que eles poderiam ter um sinal no telefone a se conectar às suas aulas virtuais e continuarem estudando. Eles têm as mesmas idades que meu filho Santiago, mas o Santiago nunca teve que caminhar 3 horas e muito menos para poder continuar estudando. Essa distância entre as realidades entre Santiago e esses jovens não deveria existir. No entanto, infelizmente, é a realidade de milhares de crianças no nosso querido Peru. Isso não é uma questão de privilégio, eles apenas estavam buscando um direito, o direito de continuarem estudando e poder, então, conectar-se. Essa é a essência que nós fizemos no nosso projeto Internet para Todos, transformar a conectividade num direito para que deixe de ser um privilégio de apenas poucos. Há alguns anos, no mundo das telecomunicações no Peru, a inclusão digital nas zonas rurais parecia praticamente impossível. As operadoras competiam pelas mesmas zonas rentáveis, duplicando esforços. Lugares com o oculto estava fora do mapa. Não tinha ali a renda necessária, poucas pessoas vivendo nessas cidades. Difícil acesso geográfico também. Porém, a Internet para Todos chegou para mudar este paradigma, graças a 4 parceiros que acreditaram em nós, Bidinvest, CAV, Vieta e o Fone Integratel, que acreditaram no nosso propósito, acreditaram nas nossas sinergias e, principalmente, acreditaram no modelo inovador, um modelo que parecia um grande sonho, embasado em compartilhar ao invés de competir. Sim, assim como é um sonho, nós compartilhamos infraestruturas para não duplicar esforços, levamos a conectividade às zonas mais distantes, fizemos parcerias com os estados, com outras entidades e levamos energia renovável para não impactar o meio ambiente. E assim conseguimos conectar Canicuto. Hoje, instalamos uma antena que conecta toda a comunidade. Porém, Canicuto não é apenas um exemplo isolado. Em 6 anos, o projeto Internet para Todos conseguiu conectar mais de 4.000 pessoas em 19 mil comunidades rurais, tanto na costa, na selva, 4 milhões, na verdade, 4 milhões de pessoas em 19 mil localidades rurais. Conseguimos, sim, demonstrar que sim, se pode levar a conectividade de maneira sustentável e replicável. Sim, se pode também demonstrar que a internet é um habilitador de várias oportunidades na saúde, na educação e também, claro, no comércio. Porém, não foi fácil, tivemos que superar várias barreiras geográficas a chegar a esses lugares de acesso remoto, barreiras regulamentares, econômicas, porém conseguimos superar tudo isso, conseguimos chegar a várias localidades rurais e também conseguimos demonstrar que graças ao diálogo comunitário e às parcerias que fizemos, se pode sim obter várias coisas. Aprendemos que levar a conectividade é incluir as vozes das comunidades e levar a inovação também é toda uma transformação cultural. E, claro, conseguimos ter isso. Esse jovem deixou de caminhar tantas horas para se conectar. Ele pode se conectar da sua escola, do seu lar, da sua comunidade. Isso faz parte do mundo digital, como faz o meu filho Santiago, pois a internet para todos não é apenas levar antenas, estamos também levando esperança, alegria e levamos várias oportunidades de desenvolvimento, pois a internet para todos, nós acreditamos que as sinergias podem superar várias barreiras, pois quando conectamos, melhoramos vidas. Muito obrigada.
Espetacular! Parabéns! Chegamos agora ao nosso penúltimo super-herói, que vem da Bolívia. Uma operação do BID Lab implementado pela Fundação Profim demonstrou que a inclusão financeira é possível quando se construi a partir da comunidade. Mais de 1.200 empreendedores indígenas, sua maioria mulheres e jovens, se uniram em grupos autogerenciados para aprender a economizar, investir e administrar seus próprios bionegócios sustentáveis. A floresta é a nossa riqueza, é o nosso lar comum. O cusi é uma planta silvestre que nós não precisamos nem semeá-la. É uma planta também que nos dá vida. O empreendimento foi crescendo e começamos treinando várias mulheres que logo depois tivemos uma associação. Pois empreender não é fácil. Você tem que ser bravo, valente para fazê-lo. Então encorajamos tanto as jovens para que também pudessem aprender a fazer isso. Pois isso é praticamente ouro para nós. E nós chamamos que a árvore é nossa. É uma mensagem para todos, que inclui todos nesse projeto de gestão florestal. A Bolívia é o segundo país com maior perda de floresta no mundo. Em 2024, mais de 10 milhões de hectares foram devastados pelo fogo, pelo incêndio, uma extensão semelhante ao tamanho de Cuba. O incêndio não apenas devastou florestas, árvores, como também animais, fontes, rios de água e a esperança de várias comunidades indígenas que dependiam dessa floresta para viver. No meio desta realidade, nós criamos o nosso projeto Bionegócios Guaraios para demonstrar que é, sim, possível produzir sem destruir. A história que hoje eu venho a contar-lhes se trata de Bartolinha, uma mulher indígena guaraia que decidiu transformar o fruto cusi num empreendimento chamado Barbauaçu. O nome difícil de pronunciar também para nós, mas para ela soa como um sonho que se transformou em realidade, um sonho que mudou sua vida e que hoje inspira a sua comunidade. Tudo começou em 2020, quando a pandemia da Covid-19 chegou com força em Guaraios, como em outras comunidades indígenas. Os empreendedores ficaram sem renda, foram excluídos praticamente do sistema financeiro e sem opções para continuar mantendo o seu meio de vida, de sobrevivência. Para piorar ainda mais a situação, tivemos a crise de 2023, com o aumento da inflação, a escassez de combustível e, para arrematar tudo isso, os incêndios florestais de 2024 que queimaram milhares de hectares, interrompendo várias atividades por mais de 3 meses. No meio de essas adversidades, Bartolina sofreu uma perda irreparável. Foi a morte do seu pai, o seu grande e maior apoio. Foi um período de dor, porém também foi o início de um caminho de resiliência, de força. Pense a tentação que ela viveu de abandonar tudo, porém ela decidiu levantar e honrar a memória do seu pai, trabalhando em dobro. O projeto abriu as oportunidades e a porta para o que ela precisava, um modelo embasado na confiança e na autogestão. Com o capitão de sementes, assistência técnica financeira e ambiental, Bartolina se juntou a um grupo de novas empreendedoras. E aí ela aprendeu a investir e também a economizar e a gerenciar esses recursos coletivos. Em cada uma dessas reuniões, ela descobriu que a união da comunidade é a sua grande e maior força e que a floresta não é o limite, porém sim a base da prosperidade.
O impacto de Barbaçu transcende ela própria, sua criadora. Esse modelo permitiu que mulheres que antes não tinham oportunidades econômicas, agora sim, são agentes de mudança. Várias agora comercializam shampoos, óleos, cosméticos produzidos por Bartolina, gerando renda, vendendo em outros mercados, por exemplo. Hoje, Bartolina sonha para estudar bioquímica, para aperfeiçoar os seus produtos e levar a sua região Guaraio para um outro nível. Cada produto vendido pelo projeto Barbaçu não é apenas um cosmético, é uma história de resiliência, de dignidade e de compromisso com a floresta. Esta história nos lembra que vamos seguindo pelo caminho correto, que devemos continuar apoiando mais Bartolinas que fomentam o desenvolvimento sustentável. Bartolina é um claro exemplo de que nosso modelo funciona e que quando uma mulher conta com o apoio da sua comunidade e aliados que acreditam nela, ela pode se transformar em, de fato, heroínas do desenvolvimento. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Um grande projeto que você nos mostra, Ingrid. E agora temos aqui o próximo equipe que representa a Panamá. Esse é um projeto do BitLab, implementado pela Numu Corporation, iniciativa que nos lembra que as crises também podem permitir a inovação. Ao rever estratégias, priorizar o essencial e fortalecer capacidade, conseguiram empoderar os jovens, impulsionar a resiliência empresarial e gerar transformações que perduram e vão muito mais além das crises. No Panamá, a segurança digital se tornou um portão. Como podemos manter isso? Eu estava muito animada, entusiasmada, eu estava muito contente, muito feliz. E o primeiro que eu pensei foi o seguinte: essa é uma excelente oportunidade para colocar todo o meu conhecimento em prática e também aprender. De fato, eu vi esse momento como uma excelente oportunidade para expandir o meu conhecimento no tema sobre segurança cibernética. Esse conhecimento que nos foi ensinado na universidade, mas pensar muito além. E ver uma oportunidade de pensar, eu não estou pronto, eu não estou capacidade, mas sim, eu posso aprender ao longo do caminho para conseguir obter o meu objetivo. Muito contente, vou continuar aprendendo e continuar crescendo. Eu, de fato, estou muito entusiasmado de estar aqui, pois eu sonhei com esse momento e eu consegui, pois eu sei que o meu trabalho e os meus esforços, todos esses anos passados, geraram um resultado. A economia digital é o caminho mais curto entre precariedade e bem-estar. E Numu, nós compartilhamos os nossos beneficiários para poder superar esse caminho em menos de 18 meses. E isso nós demonstramos no nosso programa junto com o BitLab, no Centro Regional de Excelência de Segurança Cibernética. Porém, essa história tem cara e tem olhos. Desde que eu comece a falar sobre a Zulema, uma jovem que foi escolhida para o nosso programa de bolsas e em boa parte do seu treinamento e capacitação, ela ficou grávida, sem saber. E o que nos fez pensar que ela poderia abandonar o curso, pois era a sua única opção? Não. Aí nós ativamos o nosso protocolo de Numu, ninguém deixado para trás. Oferecemos um acompanhamento bem próximo, flexibilidade, também lhe dando muita confiança. Essa história aqui do lado é diferente. O próximo trabalhava junto com seu pai carregando sacos de areia, por exemplo. Trabalho digno, mas ele sonhava com algo melhor. Ele tinha descoberto a sua paixão pela segurança cibernética na internet.
E ele se candidatou ao nosso programa de bolsa sem nenhuma experiência prévia, sem ter nenhuma formação acadêmica. Porém, que paixão, que entusiasmo, sua capacidade de autodidata e principalmente o seu lema, ou seja, era pensar numa computadora menos num saco de areia, nos convenceu de que ele de fato era um candidato ideal e nós não estávamos enganados. Ele se certificou em tempo extraordinário, foi um dinamizador também fabuloso de outros jovens e o nosso primeiro empregado no Centro de Operação de Segurança Cibernética. Antes de 18 meses, ele nos deu uma notícia ali um pouco difícil, de que ele ia sair da Numo, mas sim para trabalhar no banco mais importante do Panamá. Hoje, César, ele tem um apartamento numa zona residencial junto com seus pais, com quem ele vive, longe desse bairro precário onde ele cresceu. E dentro dos nossos beneficiários, que todos estavam ali avançando, teve que sim enfrentar uma dificuldade inesperada. O nosso sócio industrial, por exemplo, estava prestes a falir, num escândalos de segurança cibernética mais famosos da história. E nós tomamos conhecimento da noite para o dia. O nosso pipeline de 3 milhões de dólares, ou seja, a nossa linha de sustentabilidade, foi destruída em pleno de 2 semanas e numa indústria onde a confiança é tudo. Nós passamos de ser aquela menina bonita para estar completamente radiativos. Ninguém queria ficar perto de nós. Eu pensei comigo mesmo que era o final. Tudo acabado. Porém, uma ligação que tivemos com a nossa equipe no BidLab nos levou à nossa origem. Nós fomos fundados em 2018 na Nicarágua como organismo da sociedade civil, para que os nossos jovens fossem atores de primeira classe na economia digital. Então, portanto, o nosso programa, ele concluiu e se concluiu, independentemente do que fosse acontecer com a empresa. Sem liquidez, com dívidas, com mais de $500 mil, nós tivemos que eu tive, na verdade, colocar o meu patrimônio pessoal, negociar a dívida, reestruturar a empresa e, sobretudo, limpar a reputação da nossa empresa. Deixe-me lhe compartilhar uma ferramenta muito poderosa caso tenham que passar por uma situação semelhante. Transparência total, com todos e com tudo, principalmente. E Numo voltou à sua essência. Todos nós nos tornamos promotores. Fizemos uma nova aliança, agora com um sócio reputável. E nós expandimos, chegando até a República Dominicana. Criamos uma nova imagem e novas mensagens, guardiãs do seu bem-estar digital. E boa metade dessa diversidade que nós enfrentamos, saiu daí o nosso novo lema: protegendo os vulneráveis. E hoje compartilho isso com vocês com muito orgulho e também com muita gratidão. Superamos essa crise e prosperamos. E que o lema, que ali a Zulema se formou com seu bebê nos braços. Temos mais de 400 jovens, daquele 40% eram mulheres, se formaram, melhoraram as suas vidas e para sempre. E foram esses jovens treinados por nós que conseguiram conscientizar mais de pequenas e médias empresas no Panamá sobre o risco cibernético e levaram um programa das 8 das 10 províncias do Panamá. O reconhecimento, mais uma vez aqui eu quero agradecer ao BID, que foi o Fórum Econômico Mundial, que reconheceu a eficiência do nosso modelo, colocando o Panamá e os nossos parceiros BidLab, União Europeia e a ITSE na vanguarda na transformação digital inclusiva. O nosso modelo, ele é altamente escalável e nós queremos dizer a todos os países da região que cada um dos jovens que nós levamos para a economia digital, e digo a todos vocês, é uma família sustentável para o resto da sua vida. Repito, cada jovem que nós levamos para a economia digital é uma família sustentável para o resto da sua vida. A nossa próxima parada é El Salvador. E agora,
Como eu já dizia, que a economia digital é o caminho mais curto entre uma vida precária e um bem-estar. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Muito obrigada, Javier, e parabéns pelo projeto. Chegamos agora ao final e agora o nosso júri tem a grande tarefa e difícil de escolher os 3 vencedores. Eles vão olhar a cada equipe como executaram seus projetos de maneira eficaz, com resiliência, demonstrando criatividade, inovação, lidando com os desafios apresentados. Desafios como mudar as prioridades, limitações geográficas, retrocessos inesperados e talvez a própria dúvida da comunidade. Apenas 3 vencedores serão escolhidos hoje, porém todos aqui presentes são super-heróis e são vencedores também no nosso livro. As lições aprendidas e o conhecimento operacional. E agora queremos pedir 5 minutos para darmos aos nossos jurados o tempo que eles precisam para fazerem as suas deliberações e tomarem essa decisão tão difícil.
júri já chegou a uma decisão. E agora, queremos convidar a nossa diretora de conhecimento e aprendizagem, senhora Lorena Rodrigues. Bem-vinda ao palco, Lorena. Boa tarde a todos e todas. Eu tenho a honra de ter aqui na minha mão um envelope com as equipes que ganharam para o Super-Herói Desenvolvimento 2025. Em momentos como esse, quero apenas dizer que a sorte já foi lançada. Porém, saibam que nenhuma das equipes que se apresentaram não chegaram aqui apenas por acaso. Todos demonstraram como sistematizar e compartilhar lições aprendidas sobre o que funciona, sobre o que não funciona na execução dos seus projetos de desenvolvimento, o que para nós é chave. Super-Heróis de Desenvolvimento celebra essas valiosas lições aprendidas, mas também os resultados que transformam vidas e ratifica o nosso compromisso de ser um banco de conhecimento que aprende, que compartilha e que usa evidências rigorosas para elaborar e executar melhores projetos de desenvolvimento. No Grupo BID, transformamos o aprendizado em ação, em impacto. E estes casos que nós ouvimos aqui hoje são histórias poderosas e inspiradoras. Sobretudo, nos lembram também por que chamamos de super-heróis. Por isso que eu peço uma salva de palmas para os finalistas. E agora, o momento esperado, vamos conhecer o resultado dos vencedores Super-Heróis 2025 por BidLab, comunidade que se transformam autogestão e inclusão financeira. Parabéns. Parabéns à Bolívia. Por BID Invest, o Hospital Albert Einstein, a gestão privada de hospitais públicos. Brasil. Pelo BID, meio de conexão e identificando a esperança nas comunidades, Panamá. Muchas felicitaciones a todos los equipos finalistas. Parabéns a todos os finalistas e agradeço a todos que estiveram aqui hoje.